posso mais dizer olá, manas, olá, meninas, olá, mulheres, pois soube que alguns rapazes, meninos, homens estão acompanhando as nossas resenhas. Então, olá, pessoas, sejam todos muito bem-vindos. Espero que estejam gostando das resenhas. Antes de começar o capítulo 2 de Caliban e a Bruxa, eu preciso me desculpar com vocês por ter sumido um pouquinho, sumido por alguns dias, mas como todos sabem, como eu sempre repito aqui, quarentena, isolamento social, não é férias, então continuamos trabalhando muito, trabalhando nos projetos, nos relatórios, nas escritas. Eu tive que parar um pouquinho com o projeto Feminismo em Livros para poder escrever um outro projeto, escrever artigos e relatórios de um outro projeto. Precisava encaminhar a tempo, então peço desculpas e estou retomando hoje o capítulo 2. Outra coisa que é importante a gente frisar, principalmente para as mulheres, é cuidar da saúde mental nesses dias de pandemia, nesses dias de trabalho remoto. O nosso trabalho se multiplica muito em casa. Nós temos aquele trabalho remunerado que estamos fazendo em home office, e ainda temos os cuidados e os afazeres domésticos, os cuidados com as crianças. Então nossa jornada, que era dupla, passa a ser tripla. Então temos que nos cuidar aí, ter um cuidado com a nossa saúde mental. Vamos nos fortalecer, mulheres. Vamos nos apoiar, nos fortalecer nesse momento de pandemia. Então vamos começar a nossa resenha, o nosso capítulo 2 do Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici. O capítulo 2, para mim, ele é o melhor capítulo do livro, sem dúvida nenhuma. O capítulo 2 para mim é o melhor, porque ela vai ali tratar dos conceitos que ela já traz no título do livro, Mulheres, Corpo e Acumulação Primitiva. Ela vai trabalhar com esse conceito de acumulação primitiva, um conceito trazido por Adam Smith primeiro como acumulação originária, e o Marx vai trabalhar melhor esses conceitos. Quando Adam Smith considerava apenas as questões econômicas, o Karl Marx vai aprofundar isso e falar a importância da força de trabalho, dessa massa de operários que surge para que haja acumulação primitiva. Então ele vai trabalhar outras questões que ele considera fundamentais para que haja essa acumulação de capital, para que aconteça de fato o desenvolvimento do capitalismo. E a Silvia Federici vai trazer uma outra concepção, partindo do conceito de acumulação primitiva do Marx, mas falando, olha, eu vou fazer essa análise sob o ponto de vista das mulheres, porque o Karl Marx não fala em momento algum sobre o ponto de vista das mulheres, como acontecia ali o trabalho, a força de trabalho das mulheres, como que as mulheres contribuíram nesse processo. Karl Marx fazia essa leitura a partir do proletariado masculino, que é o protagonista do Capital. Outra coisa que eu postei na nossa página, no nosso perfil no Instagram, dizendo, não tem como ler Silvia Federici sem revisitar Karl Marx, sem revisitar o Capital. Calma, não precisa ler o Capital, não precisa ler os 3 livros do Capital. O que eu quis dizer é que eu, como leitora do Capital, né, eu me senti aquela vontade de voltar, de revisitar os conceitos, principalmente da acumulação primitiva, lá no final do primeiro livro. Então não precisem ler o Capital. E se quiserem ler, leiam, mas procurem alguns textos de apoio para auxiliar a essa leitura. Um texto muito bacana que eu indico é do David Harvey, para entender o Capital. Então, se quiserem ler, leiam, mas não precisa. A Silvia Federici faz uma explicação fantástica, formidável, sobre o Capital de Karl Marx, sobre esse conceito que ela vai trabalhar, que é a acumulação primitiva. Mesmo que ela vá trabalhar com outros conceitos, ela dá uma explicação, nos deixa muita vontade para continuar a leitura de Caliban e a Bruxa.
No capítulo 2, como eu havia mencionado, é o meu capítulo preferido do livro, é o que eu mais gosto. Ele é o maior capítulo, ele tem 120 páginas, porque ela vai trabalhar todos os conceitos ali, aqueles conceitos que ela vai aprofundar no terceiro, quarto e quinto capítulo. No capítulo 2, ela já dá ali umas dicas, umas alfinetadas, para a gente entender os conceitos principais do capítulo 2. Mas o capítulo 2 ela já começa falando da crise do feudalismo, desse processo de transição do feudalismo para o capitalismo, porque não aconteceu assim. Opa, saí do feudalismo, acabou os feudos, destituímos ali os senhores feudais e já começamos o capitalismo. Não, foram 2 ou 3 séculos de transição, né? Não aconteceu da hora para outra, aconteceu todo esse processo de acumulação primitiva, que ela chama de acumulação, que o Karl Marx chama de acumulação primitiva, passou pelo mercantilismo até chegar ao processo de capitalismo, ao sistema capitalista como conhecemos hoje. Um outro livro muito bacana que trata essas questões de forma bem simples, é a História da Riqueza do Homem, do Léo Huberman. Então, se vocês quiserem ali acompanhar uma linguagem bem simples que conta esse processo de transição de feudalismo para capitalismo, tem essa outra leitura que é bem interessante. Então, ali ela vai contar desse processo de transição, e quando Karl Marx falava do proletariado do homem, ela vai falar da questão da mulher, como que foi esse processo na percepção do ponto de vista e do trabalho feminino. Então, a transição do feudalismo para o capitalismo, que aconteceu sob a acumulação primitiva, foram métodos extremamente brutais. A acumulação primitiva, A acumulação primitiva foi todo aquele acúmulo de capital para que desse início ali ao sistema econômico capitalista, como conhecemos hoje. E esse processo foi com métodos muito brutais, né? Nós tivemos a expropriação do camponês, a sua terra, nós tínhamos as terras comunais. O que eram as terras comunais? Eram aquelas terras comunitárias que os camponeses arrendavam dos senhores feudais, dos nobres, e ali iam trabalhar. O excedente deles ficavam para eles, claro que eles produziam para os senhores feudais, mas os excedentes eram deles, trabalhavam em coletividade. As mulheres trabalhavam efetivamente nessas terras, elas produziam assim como os homens, elas tinham uma sociabilidade, uma solidariedade muito grande ali, trabalhando em comunidade. O trabalho da mulher não era desprezado, naquele momento tudo era trabalho, vocês se lembram lá no vídeo anterior, no primeiro capítulo, tudo era trabalho, tudo era força de trabalho, tudo era importante. Então, nesse processo de acumulação primitiva, o que acontece? A expropriação da terra, os cercamentos dessa terra e depois a privatização delas. Para que houvesse a privatização, os contratos de arrendamentos foram cancelados, e aí nós temos igreja e Estado apoiando com veemência esses processos. De forma por quê apoiava esses processos? Por conta do capital, por conta do dinheiro. Se antes nós tínhamos a terra como uma figura principal, o que figurava principalmente a riqueza de um homem, a partir de agora é o dinheiro que representa riqueza. Além disso, dessas formas brutais de expropriar, de pegar esse camponês que não sabia fazer outra coisa além de trabalhar na terra e mandar para a cidade. Alguns se adaptaram, se adequaram como artesãos, outros não tinham outra habilidade que não fosse trabalhar com a terra, foram ali aumentar as estatísticas de vagabundos, de pessoas desempregadas, de pessoas sem alternativa de emprego, sem alternativa de sobrevivência. Além disso, nós temos aí as fábricas domésticas, né? Aqueles artesãos fabricavam tudo que ia vender, comercializar dentro da sua casa, e as mulheres, as crianças, todos trabalhavam naquele processo de fabricação desses itens que seriam vendidos para o mercado. A colonização, que foi muito brutal naquele processo de dizimar os povos originários das terras colonizadas, naquele momento do mercantilismo.
e havia aquela necessidade de explorar metais preciosos, porque os metais preciosos e a quantidade e o número de trabalhadores que ia designar a riqueza de uma nação. Então, além disso, a escravização, aquelas colônias, além de terem ali todo retirado da sua natureza, ainda teve o seu povo originário escravizado. Então, foi um processo muito doloroso, muito brutal, né? Esse processo de transição, esse processo de acumulação primitiva. Então, esse processo de acumulação do capital para dar origem ao capitalismo como nós conhecemos hoje foi um processo muito brutal, e ela nos apresenta dados fantásticos, mostrando as colônias, como diminuiu a população dessas colônias, né? Porque o colonizador não chegou paz e amor, não, ele chegou tocando terror e colocando os índios e os negros os negros escravizados para trabalhar, né? Para trabalhar de formas bem desgastantes, bem humilhantes. E então é isso, a acumulação primitiva é isso, resumidamente é isso. E a mulher nesse processo de acumulação primitiva, como que foi o trabalho dela? Como nós havíamos dito lá no vídeo anterior, na Idade Média, era a Idade Média. E a mulher, ela trabalhava, ela tinha algumas funções como artesãs, elas trabalhavam no campo. O trabalho dela nunca era mal visto, tudo era força de trabalho ali nos feudos e naquelas cidades que estavam sendo constituídas. A partir do momento em que há a expropriação da terra, essas mulheres perdem a sua terra e algumas vão junto com seus maridos, com seus filhos para cidades. Outras são viúvas e têm que enfrentar a cidade, o trabalho da cidade, sozinhas. Então elas vão agora sem a terra, sem aquele trabalho coletivo, sem plantar, sem colher, sem poder vender o excedente nos mercados, como nós havíamos dito anteriormente, elas têm que se adequar àquele processo ali, esse processo de transição agora nas cidades, né? Então, a acumulação do trabalho, né? Porque na acumulação primitiva nós temos também a acumulação do trabalho. A acumulação do trabalho na mulher surge a partir da sua sujeição à figura masculina, né? Quando ela vai para a cidade, ela vai ali com a família, com o marido, com os filhos, com os pais, e elas passam ali ter ali todo aquele processo de sujeição do homem ao homem. Então, há uma reconfiguração do patriarcado nesse processo que vai nessa transição Idade Média, Idade Moderna, feudalismo, capitalismo, vai haver toda uma reconfiguração do patriarcado. Aquele patriarcado que nós conhecíamos na Idade Média, ele vai se tornar ainda mais opressor para a mulher, né? Ele vai ter novas formas de arregimentar e dividir a força de trabalho feminina. E aí nós vamos ver uma nova forma de divisão sexual do trabalho. Aquela cuja figura feminina está relacionado aos afazeres domésticos e à procriação, à reprodução. Nós temos uma nova ordem do patriarcado que a Silvia Federici vai chamar de patriarcado do salário. Os homens vão, aqueles que conseguem ser absorvidos ali no trabalho, nas indústrias, nas cidades, nos mercados, no comércio, eles vão ser o proletariado, vão formar essa massa de proletariado, vão receber um salário. Eles vão receber um salário para trabalhar para o capitalista, para o proprietário. E as mulheres? As mulheres vão ficar em casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos, cozinhando, lavando e passando
para os seus maridos. No entanto, a família do trabalhador é uma família muito pobre, precisa trabalhar muito para ter um pouquinho de um salário, né, digno. Então a mulher precisa trabalhar também ali, as crianças, todo mundo junto precisa trabalhar para produzir muito, assim, quem sabe, se produzir muito, consegue um salário melhor. No entanto, o salário era pago ao homem. A mulher trabalhava muito, as crianças trabalhavam muito, mas ela não recebia o dinheiro. O dinheiro era pago ao homem. O trabalho da mulher nunca era remunerado. Mesmo aquelas, as famílias do proletariado, as mulheres dos trabalhadores, desculpa. Então, mesmo elas precisando trabalhar tanto, trabalhando e contribuindo ali com a força de trabalho, elas não recebiam um salário. Então, as mulheres foram as que mais sofreram com a expropriação da terra, com os cercamentos, a privatização da terra. Era muito mais difícil para as mulheres tornarem-se andarilhas, vagabundas, migrantes, porque elas sofriam com a violência masculina, já que a misoginia que já existia lá na Idade Média vai aumentar. Então, nesse processo aí, a misoginia está maior e ela sofre aí com os riscos da violência masculina. Então, além do que, a mobilidade das mulheres é reduzida quando ela está grávida, quando ela está no período pós-parto, no período de amamentação. Então, tem todas essas dificuldades para a mulher se adaptar à cidade e se adaptar a esse novo modelo econômico. Então, é muito mais difícil para a mulher se adequar ao trabalho da cidade, né? Então, nesse novo regime monetário, somente a produção para o mercado que é definida como atividade econômica. O que não é trabalho trabalho para o mercado, trabalho nas indústrias, não é considerado trabalho. Então, aquele trabalho que a mulher faz no lar, aquele trabalho que ela ajuda o marido na fábrica, aquele trabalho de cuidar dos filhos, ele não é visto como trabalho. Por quê? Porque ele não vai gerar produtos, ele não é força de trabalho, não vai pro mercado e não vai gerar produtos pro mercado para ser comercializado, para ser exportado, enfim. Então, a importância econômica da reprodução dessa força de trabalho doméstico, né? Não existe, né? Essa força de trabalho doméstico, a importância dela não existe na acumulação do capital, na acumulação primitiva. O trabalho da mulher se torna invisível. Quando lá na Idade Média, nos feudos, tudo era força de trabalho, o trabalho dela era valorizado, agora não é. Então, há aí essa dificuldade para a mulher se inserir. Mas isso foi, toda essa dificuldade, todo esse processo, ele não foi aceito pelos trabalhadores, pelos mais pobres, pelos proletários, de braços cruzados. Não. Eles lutaram muito, houve muitas rebeliões, muitas revoltas, e as mulheres eram as que mais lideravam essas revoltas, elas que iniciavam essas revoltas. Antes elas produziam a sua comida, o seu alimento da sua família lá no feudo, na terra que eles haviam arrendado. Não faltava comida, só que agora toda a comida produzida é para o mercado, é para a exportação. Então a mulher é que mais sofria com isso. O aumento, né, o aumento dos preços foi gigantesco. Então os preços a comida estava muito cara, as mulheres não tinham onde produzir, então elas eram as principais afetadas, porque elas precisavam alimentar a sua família. Então elas lideravam isso e precisavam liderar para poder comer. E então essas mulheres que lideravam esses motins, que lideravam esses protestos por comida, eram acusadas de bruxaria. E aí inicia um dos motivos de se iniciar a caça às bruxas. Elas são bruxas, mulheres assim, mulheres selvagens assim, são bruxas, elas são megeras, e tem toda uma literatura naquele momento que contribui para inculcar a ideia de mulher dócil, né? Aquela mulher dócil, aquela mulher gentil, como a que precisa da proteção do homem, do casamento, já aquelas
megeras, aquelas que lutavam bravamente, eram as megeras e precisavam ser domadas. E aí é um dos processos que incita aí a caça às bruxas. Essa rebelião das mulheres e essa resistência das mulheres. Outra resistência que a Silvia Federici vai nos mostrar é que vem o desmantelamento dessas rebeliões provocadas pelas mulheres. Elas são presas, elas são torturadas, elas são assassinadas, elas vão para a fogueira serem queimadas como bruxas, mas as mulheres não deixam de resistir. Agora elas vão resistir de que forma? Evitando a reprodução, né? Elas vão evitar a reprodução porque não tem condições elas se autossustentar, elas vão sustentar os seus filhos, sustentar uma família. E essa rebelião, essa forma de resistência não é só da mulher, também como de alguns homens, aqueles que eram considerados hereges, que nós vimos lá na Idade Média, no primeiro capítulo. E isso era visto como uma forma muito negativa pela igreja e pelo Estado, ora essa. A reprodução que antes, o celibato que antes era muito elogiado e muito bem visto pela igreja católica, agora com a reforma protestante é muito mal visto. As pessoas precisam procriar, as pessoas precisam se casar, constituir uma família e procriar. Essas mulheres que estão evitando a gravidez, que estão abortando, são bruxas, matam criancinhas, vamos queimá-las também como bruxa. Então todas as formas de resistência dessas mulheres pobres eram ali evitadas e desmanteladas pela igreja e pelo Estado, pelos mais ricos. Porque nós precisamos de gente para trabalhar. Como eu havia dito, nesse processo de transição, a riqueza era vista pelos economistas, a riqueza de uma nação era vista pelos economistas quanto maior metais preciosos e número de trabalhadores essa nação tivesse. Então a gente precisa de trabalhador. E como que a gente vai ter trabalhador? Se os trabalhadores reproduzirem. A lógica da burguesia era outra, a lógica da mulher burguesa era outra, era ficar em casa cuidando do lar e dos filhos, né? Essa era a lógica da mulher, e ali eles teriam quantos filhos eles quisessem. Quisesse ter um, teria um. Quisesse ter 2, 5, 10, teria também. A lógica da burguesia era diferente da lógica, né, que eles pensavam, a lógica que eles pensavam para as classes mais pobres. Eles precisam procriar para ter mais força de trabalho. Né? E as mulheres solteiras eram vistas como bruxas, eram vistas como megeras. As viúvas que não conseguiam arranjar um novo casamento também era vista como megera, né? Como bruxa. Aquelas mulheres que praticavam ali, né, a alquimia, faziam medicamentos né, que exercia alguma forma na farmacopeia, era vista como bruxa, ora essa, né? Até aquele processo da mulher, aquele direito que a mulher conquistou de dar luz com uma parteira, tudo isso foi retirado. Agora é um médico homem. Para quê? Para vigiar o corpo feminino. Agora nós temos várias formas de vigiar o corpo feminino. Proibir os abortos, proibir ali, ela dar a criança para outra família. Tudo ali nós temos mecanismos que são criados pelo Estado e pela Igreja para vigiar esse corpo. E um conceito que ela traz, que eu acho maravilhoso, eu gosto muito desse conceito, que é o de biopoder, do Foucault. E ela vai usar esse conceito para falar da vigilância e da sujeição do corpo feminino pelo Estado e pela Igreja nesse processo de transição. A mulher agora, ela serve para reproduzir. E é importante frisar que essa mulher continua trabalhando, mas não recebe salário. Ela tem o seu corpo ali visto como a máquina de produzir filhos. Ela tem que trabalhar ali na fábrica com o seu marido e com seus filhos, não recebe salário, o salário é pago para o homem. Além disso, ela tem que cuidar do lar, ela tem que cuidar dos filhos, e sempre sendo esse trabalho sendo invisibilizado. E são vários conceitos que eles vão trazendo aqui,
várias ideias para tratar o trabalho da mulher como inferior ao do homem. E aí nós temos um duplo, a mulher vai sofrendo aí uma dupla ou tripla sujeição, porque o proletário, ele está sujo, ele tem aquela dependência, aquela subalternização pelo burguês, pelo patrão, pelo proprietário. A mulher, ela é subalternizada ao homem, né? À igreja, ao Estado, ao capital e ao homem, né? Então ela passa esse processo de degradação, nesse processo de acumulação primitiva, há também um processo de degradação social da mulher. Ela perdeu o direito de trabalhar, ela perdeu o direito até do seu próprio corpo, né? De evitar a reprodução, de evitar gravidezes indesejadas. Todo esse processo aconteceu. Aquelas mulheres, outro exemplo que ela dá, mas nem todas as mulheres conseguem se casar, não é verdade? Nem todas as mulheres, se hoje, né, muitas mulheres não se casam, naquele tempo também, muitas mulheres não se casavam, resistiam e não se casavam. Ninguém dava trabalho para elas não eram casadas, elas não tinham filhos, então a sociedade, ela era mal vista na sociedade, não conseguia emprego, não tinha como se sustentar, aumentava a prostituição. Muitas dessas mulheres seguiam soldados e andarilhos e ali em troca de comida e de proteção, ela dava os seus serviços domésticos, lavava, passava e cozinhava para eles em troca de proteção e de comida. Outras, os colonizadores mandavam, né, o Estado mandava ela junto com os colonizadores para as colônias. Isso. Para quê? Para elas reproduzirem com os brancos lá nas colônias. Porque era proibido naquele momento os homens brancos casarem com as mulheres dos povos originários da terra. Então as mulheres brancas iam lá para se casar e reproduzir, para ter outros trabalhadores brancos, para escravizar os povos originários da terra, para cuidar ali daquele processo de escravidão. E ali nesse momento ali que a Silvia Federici vai investigar toda a documentação, todos os documentos históricos, ela vai dizer: houve uma sociabilidade muito grande de mulheres brancas, indígenas e negras africanas. Havia essa sociabilidade, essa troca de saberes. Quando as mulheres ficavam grávidas, não queriam ter esses filhos, por muitas vezes por motivo de estupro, as mulheres africanas, as indígenas, tinham ali saberes milenares, né, de trabalhar ali esses elementos da terra, produzia alguma medicação, né, algum chá, alguma fórmula para essas mulheres abortarem. Quando os colonizadores perceberam isso, tal, eles deram um jeito de desmantelar. Sabe aquela ideia do capitão do mato? Aquela ideia de pegar alguém do povo e transformar ele num vigilante, né? Cooptar aquele negro, cooptar aquela pessoa escravizada para se tornar vigilante, para atrair entre os seus. Eles faziam com as mulheres também, com as mulheres brancas. Que as mulheres brancas, inculcando que as mulheres brancas, mesmo sendo trabalhadoras, mesmo sendo pobres, elas eram superiores àquela raça, para desmantelar aquele processo de união e que poderia fornecer uma nova forma de rebelião. Então, a divisão sexual do trabalho também aconteceu lá nas colônias, né? As mulheres brancas vão cuidar dos colonizadores, os bandeirantes, né? As mulheres negras, as negras trazidas, escravizadas, vocês vão para o trabalho árduo junto com os homens. As indígenas da mesma forma. Então houve essa divisão sexual do trabalho entre as próprias trabalhadoras, de forma que a branca era superior, a negra e a indígena inferior. E aí esse processo aí de transição, esse processo de acumulação primitiva tornou essa divisão social dentro até da classe trabalhadora, até entre as pessoas mais pobres. É bem chocante esse capítulo 2. É por isso que eu digo que é o melhor capítulo. Faltou eu dizer um monte de coisa, mas se eu for falar tudo que eu quero falar, a gente vai ficar 1 hora aqui. Vai ser um vídeo de 1 hora e meia. Então, se faltou alguma coisa que vocês acham importante falar, deixa um comentário aí.
Siga a gente lá no Instagram, que vai rolar um sorteio de brinde. Instagram é @feminismoemlivros. Vamos deixar comentário aí, vamos deixar sugestões, porque a gente precisa disso para melhorar as resenhas. Mais uma vez, me desculpa pelo sumiço, espero não ficar tanto tempo sem gravar as nossas resenhas, e logo a gente vai trazer o 4, o 3, o 4 e o 5. Um grande beijo e até lá!